Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a cultura empresarial. Então vou compartilhar os 7 elementos que selecionei do livro Como o Google Funciona, de Eric Schmidt, ex-CEO da Google, e Jonathan Rosenberg, vice-presidente de produtos da Google, a empresa que revolucionou grande parte do que conhecemos na internet hoje em dia. Eu me chamo Marcos Paulo Costa Curta e sejam bem-vindos ao canal. Vamos navegar juntos pela fascinante cultura retratada no livro, que certamente foi marcante para aquele momento. Você já parou para pensar como era aquele período dentro das empresas? O quão revolucionário foi uma empresa com o estilo do Google para os padrões da indústria da época? Primeiramente, vamos entender o que é cultura empresarial. Peguei a definição da FIA Business School para nos ajudar. Cultura empresarial ou organizacional é um termo que descreve a combinação entre atitudes, comportamentos, missão, valores e expectativas que movem as lideranças e os colaboradores de uma organização diariamente. Em outras palavras, a cultura conduz a postura e crenças das pessoas dentro e fora da empresa. Vamos começar a entender um pouco da cultura do Google. Bem, para falar da cultura, melhor começar com um pouco de história do Google. O Google nasceu no Vale do Silício, região que vinha provocando uma verdadeira revolução na cultura das empresas tradicionais, num período que surgiam novos questionamentos o tempo todo. Por exemplo, por muito tempo existia um dress code padrão, que era o uso de paletó azul e camisa branca, adotados pelas empresas mais tradicionais, pois era símbolo de respeito ao cliente. Enquanto isso, na Google, uma vez indagado sobre qual seria o padrão de vestimenta, Eric Schmidt deu a seguinte resposta: você só precisa vestir alguma coisa. Esse é só um dos paradigmas quebrados pelo jeito de pensar de uma empresa que tem o foco no que realmente é importante. Seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, começaram o negócio em um quarto da Universidade de Stanford e mantiveram seus princípios simples, sempre criar serviços ótimos focados no usuário. A mentalidade de descobrimento universitário fez parte do modelo de administração da empresa. A cultura tem suas raízes nos fundadores e é enriquecida pelas experiências e perspectivas da equipe. O autor retrata o período em que viveu no Google. Logo no início, ele descreve o que posso considerar ser o segredo do Google, a equipe. Ele também traz alguns insights sobre como atrair as pessoas chamadas de as criativas e inteligentes. Como identificar um criativo inteligente? Veremos algumas das suas características. Curiosidade: sempre questionam e não se prendem ao status quo. Audácia: não temem o fracasso, pois confiam em seu conhecimento. Independência: agem com base em sua própria iniciativa e não esperam por ordens. Acessibilidade: colaboram de bom grado. Meticulosidade: estão sempre atentos aos detalhes. Comunicação: se expressam com estilo e até carisma. Inteligência analítica: compreendem as falácias dos dados e permitem que eles orientem sem que tomem o controle. Além de tudo isso, um criativo inteligente pode ser considerado um especialista em execução. Agora que temos um pouco mais de compreensão sobre o Google, vamos explorar os 7 elementos culturais que foram revelados no livro sobre a gigante da tecnologia. Durante uma sexta-feira, algo intrigante aconteceu. Larry decidiu fazer uma pesquisa no Google sobre Kawasaki H1B. Mas, ao invés de encontrar informações relevantes sobre itens para motocicletas, ele se deparou com uma série de anúncios do AdWords sobre advogados e vistos de imigração. Isso o deixou surpreso, já que sua busca estava relacionada a acessórios e equipamentos para moto, não a questões de imigração. Foi quando ele fez questão de deixar uma mensagem enfática em letras garrafais na parede do seu escritório: estes anúncios são horríveis. E depois disso, foi para sua casa. A surpresa foi que, na manhã de segunda-feira, um protótipo funcional já estava pronto e tinha sido desenvolvido por colegas da área de busca. Curiosamente, esses colegas não faziam parte da equipe de anúncios, mas ao notarem a mensagem na sala do Larry, perceberam algo crucial. Para uma empresa cuja missão é organizar o conhecimento do mundo e torná-lo universalmente acessível e útil, ter anúncios que são, por natureza, informações, mas que não agregam utilidade, representa um problema claro. E assim, eles decidiram agir. Mensagens como: servir nossos usuários finais está no centro do que fazemos. Ou: também acreditávamos que pesquisar e organizar toda a informação do mundo era uma tarefa extraordinariamente importante. Passam a se tornar realidade com atitudes como essa, e não apenas um texto para ser repetido quando questionado sobre a cultura da empresa por alguma consultoria. A cultura serve para que, em momentos difíceis, os valores que você viu demonstrado pelos veteranos da empresa sirvam de base para a sua decisão. Mantenha todos próximos. Ao contrário dos ambientes de trabalho convencionais, o estilo do Google, que agora inspira muitas outras empresas, mantém todos unidos para fomentar uma atmosfera energética e interativa. E quando alguém busca um pouco de tranquilidade para uma reflexão profunda, há refúgios disponíveis, como pequenas salas, terraços e espaços ao ar livre. O efeito colateral é que, em um cenário onde ninguém possui uma sala privativa,
Ninguém se queixa disso. Possivelmente, esse tenha sido o elemento mais afetado desde a elaboração do livro pelos anos de pandemia, que introduziram uma mudança significativa com a adoção do trabalho híbrido, que persiste até hoje. Atualmente, o Google, assim como outras empresas do setor, estão em busca do retorno de seus funcionários aos seus escritórios. No entanto, nota-se um movimento daqueles que preferem continuar trabalhando remotamente no período integral. O desafio atual, tanto do Google quanto para outras empresas de tecnologia, é como propagar e perpetuar sua cultura, principalmente aos novatos, neste novo cenário de ambiente de trabalho. A bagunça tem seu lado positivo. Aqui a ideia é permitir que os criativos inteligentes personalizem e decorem seus espaços de trabalho, de forma a estimular a criatividade. Contudo, o aspecto mais crucial é garantir que recursos adequados sejam disponibilizados para que possam exercer suas atividades com excelência. Economize nas coisas que não importam, como mobília de luxo e salas grandes. Invista no que importa, no caso do Google, em poder computacional, equipamentos e data centers poderosos. Espalhar-se pelo escritório tem o propósito de fomentar a conexão de ideias. Um exemplo é a famosa mesa de sinuca ou de pebolim, que posteriormente foi adotado por diversas outras empresas. Para você ter uma ideia, o AdSense, um dos principais produtos do Google, surgiu durante um bate-papo de um grupo de funcionários de diferentes equipes enquanto jogavam sinuca. Em minha primeira visita à unidade do Google, fiquei maravilhado ao saber que eles tinham uma estação no meio do andar com alguém disponível para realizar qualquer suporte de tecnologia imediatamente. Isso é investir no que importa. Não dê ouvido aos hypos. O hipopótamo é um animal que protege seu território a todo custo. Assim como os hypos, highest paid person's opinion, podem ser associados às opiniões de pessoas com salários mais elevados. A ideia aqui é que não importa qual seja o seu cargo ou salário, o poder das decisões devem decorrer da meritocracia. O que é importante é a qualidade da ideia, não quem a sugeriu. O objetivo é permitir que sempre a melhor ideia prevaleça. Por isso existe uma cultura de discordância. Se alguém achar que está errado, é necessário dar voz à sua preocupação. Regra dos 7 e das 2 pizzas. Combinei as 2 regras mencionadas no livro, já que abordam o mesmo assunto, o tamanho das equipes. O design organizacional plano é algo complexo, e garantir que os indivíduos tenham um canal direto com os responsáveis pelas decisões contribui para a agilidade das suas tarefas. E é aí que entra a regra do 7, que faz com que cada gerente tenha no mínimo 7 subordinados, e evita o microgerenciamento, pois não há tempo para tal. E a regra das 2 pizzas. As equipes devem ser pequenas o suficiente para serem alimentadas com apenas 2 pizzas. À medida que os projetos evoluem, é possível ampliar as equipes, desde que haja grupos menores focados nas inovações subsequentes. Expulse os trapaceiros. Pense que o caráter da empresa é a soma de todos os caráteres individuais. Para isso, então, é muito importante manter as pessoas com virtudes maiores que os vícios. O gestor deve estar atento aos comportamentos que sinalizam possíveis desvios, desde os menos preocupantes até os mais sérios. Por outro lado, é apropriado manter o espaço para personalidades excepcionais. Muitas vezes, pessoas extraordinárias são difíceis e têm suas excentricidades. Alguns exemplos de comportamento do trapaceiro. Leva o crédito pelo trabalho de outra pessoa. Vende um produto que o cliente não precisa ou não terá proveito. Sujou o micro-ondas da empresa e não limpou. Depois de fazer o seu cappuccino na máquina de Nespresso, não repõe o leite para o próximo usuário. Trabalhar com indivíduos virtuosos é muito valioso e impacta positivamente em toda a estrutura de confiança dentro da empresa. Essa dinâmica está intrinsecamente ligada à rapidez com que a empresa progride, facilitando a colaboração e desempenhando um papel crucial na promoção da inovação. Se você busca uma leitura que ofereça insights sobre como aprimorar a fórmula, mais confiança resultando em maior agilidade e redução de custos, recomendo o livro A Velocidade da Confiança, escrito por Stephen M. R. Covey. Neste livro você encontrará valiosas abordagens para otimizar a confiança, tornando-a ágil e eficiente nas operações empresariais. Siga o líder. Você deve contratar pessoas que estejam dispostas a segui-lo em busca de concretizar seus objetivos, mesmo que por alguns momentos isso queira dizer certos sacrifícios. As pessoas devem ser tão obstinadas quanto você. Além disso, é importante que suas atitudes demonstrem que estão todos juntos. O líder tem que dar o exemplo fazendo as coisas que devem ser feitas na empresa. Lembra do espírito de startup, onde muitas vezes uma pessoa fazia muitas atividades necessárias? Infelizmente, à medida que a empresa cresce, esse espírito desaparece. Procure manter esse espírito em seu comportamento. Falando em seguir o líder, eu fiz um vídeo falando sobre os ensinamentos de um dos maiores líderes da história. Vou deixar o link acima para que você possa assisti-lo depois. Podemos concluir que o livro oferece insights valiosos para a construção de uma cultura de sucesso e inovação. Agora que você viu todos os elementos, pense que isso não é restrito somente para o uso no Google. Na verdade, eles podem ser aplicados de maneira bem-sucedida em qualquer tipo de empresa. E como está o Google hoje? Muita coisa aconteceu desde 2014 até 2023.
Na época do lançamento do livro, o Google era uma empresa que faturava 65 bilhões de dólares. Hoje, 4 vezes maior, próximo a 280 bilhões de dólares. Os números mostram que a empresa tem dado certo. Vamos aproveitar o cenário tecnológico e apresentar essa pergunta diretamente à inteligência artificial do Google, o BART. O que mudou na cultura do Google desde o lançamento do livro Como o Google Funciona, em 2014? Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que esse vídeo possa ajudar. Quer ver outro aprendizado sobre livros? Clique no vídeo aqui ao lado e veja mais.